Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. O propósito do nosso programa é a leitura e a pregação da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos esse programa sem placa, sem CNPJ, sem nome. Esse programa que nós fazemos é de pregação da Palavra de Deus. Está no YouTube, Rádio Palavra Viva /Milvio, meu nome. Temos várias pregações onde nós pregamos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bem? Então, o importante para nós é ganharmos almas para o Senhor Jesus e levarmos as pessoas que aceitam o Senhor Jesus a ter comunhão com Ele através da sua palavra, amém? Nós somos, irmãos, a última geração da igreja na terra. Meus irmãos, o Senhor Jesus está voltando. Maranata. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Irmãos, a Bíblia Sagrada é o livro mais atual que tem na Terra. Tem 2000 anos, mais de 2000 anos que ela foi escrita. E permanece atual até hoje. Nada mudou do que está escrito. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós nessa leitura. Senhor Deus, eu apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida agora e pregada. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim: o Senhor Jesus disse assim, ele: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha a missão do Senhor Jesus, irmãos. Olha só. Evangelizar os pobres, curar contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então a obra que o Senhor Jesus veio fazer foi essa. Mas então ele veio só pregar e evangelizar os pobres? Não, aqui está falando de dinheiro, não. Tem muita gente que tem muito dinheiro, e é pobre. Tu acredita? Não usufrui o que tem, acorda às 5 horas da manhã, trabalha igual um condenado. Trabalha. Não aproveita o que tem, não desfruta o que tem. Na verdade, tem uns aí que são milionários e vivem igual mendigo. Toda hora que você chega perto dele, tá sujo. E tem outros que são milionários, são pobres de espírito, vivem em depressão, vivem em tristeza profunda. Então, para você ver, irmãos, não é o dinheiro que faz uma pessoa ser pobre ou rica. Não. Porque quando a gente aceita o Senhor Jesus, por mais que a gente não tenha dinheiro, mas a nossa riqueza ela é grande demais, irmãos. Nem se compara com dinheiro nessa terra. Nada é mais importante do que a paz que vem para nós, e essa paz vem do Senhor Jesus. O nome escrito no livro da vida é a coisa mais importante que você pode conseguir nessa terra. O nome escrito lá em cima na presença de Deus. Então, ele veio, o Senhor Jesus, ele disse, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, curar contritos de coração, curar pessoas que têm tristeza no coração, que têm amargura, depressão, a proclamar liberdade aos cativos, ou seja, libertar aquelas pessoas que estavam cativos, presos, algemados, no pecado, na enfermidade, restaurar a vista aos cegos,
Quantos cegos que tem hoje, irmãos? Eu estou aqui pregando a palavra, falando sobre Jesus, e tem pessoas que não enxergam. Vão assistir, não vão se entregar ao Senhor Jesus. Essas pessoas são cegas. Elas não conseguem ver. E a pôr em liberdade os oprimidos, que as pessoas que estão sobre ataque demoníaco, com espíritos de enfermidade, de depressão, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, que as pessoas possam aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E aqui nós vamos ver agora ele falando e fazendo o que ele falou aqui no versículo 18 e 19 de Lucas. Agora nós vamos ler em Lucas capítulo 4, versículo 31. Olha o que ele fez. E Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Olha só. Lá na sinagoga tinha um homem endemoniado, com um demônio imundo. E exclamou em alta voz, dizendo, os demônios disseram, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos. E falavam uns aos outros, dizendo, que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e com poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Glória a Deus, aleluia. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, estava evangelizando. Curar os contritos de coração, expulsou o demônio, lhe tirou a tristeza do coração do homem. Proclamar liberdade ao cativo. Ali tinha uma pessoa presa, possessa por um demônio que tinha muito tempo que estava nele. E o Senhor Jesus levou liberdade e soltou ele do cativeiro. Restaurou a vista ao cego e pôs em liberdade os oprimidos. Colocou em liberdade uma pessoa que estava oprimida e anunciou o ano aceitável do Senhor Jesus para essa pessoa. Então aqui ele começa já em Cafarnaum, cidade da Galileia. Glória a Deus. E ali então, em Cafarnaum, ele expulsou o demônio daquele jovem, daquele rapaz, né? E os demônios saíram, e aí saíram ainda quase que clamando a ele para não destruí-los, né? Eles disseram assim, viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo, cala-te, sai dele. E saiu na hora e não fez mal mais àquele jovem. Então, irmãos, a função nossa da igreja, dos servos de Deus, é pregar esta palavra de Gênesis, Apocalipse, para que a gente possa levar libertação e salvação àquelas pessoas que precisam, que na verdade todos precisam, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, somente com o Senhor Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente o Senhor Jesus nos leva a Deus. Amém? Glória a Deus. Aí agora a segunda parte do que ele falou, né? Olha só. Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre e rogaram-lhe por ela. Então, quando Jesus chegou na casa de Simão ali, do Pedro, a sogra dele estava ardendo em febre. Glória a Deus. E eles rogaram por ela, pediram para que ele a curasse.
E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Então, todo mundo sabe que febre, quando a gente está com febre, a primeira coisa que dá é dor no corpo e fraqueza. Você quer ficar deitado, você quer dormir, você não tem ânimo para fazer nada. Então ela foi sendo curada, já levantou e começou a servir a eles. Glória a Deus. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Glória a Deus. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças. Todos. É muita gente, irmão. Então, Jesus disse, no capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aqui, ele curou, ele expulsou o primeiro demônio, do endemoniado de Cafarnaum, curou a sogra de Pedro, e agora diz assim, e ao pôr do sol todos que tinham enfermos de várias doenças, qualquer doença que tinha, eles traziam a ele, e pondo as mãos, o Senhor Jesus curava cada um deles. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus cura até hoje, só basta que a gente venha ou vá até ele. Você tem que ir até ele, porque é somente ele que é a cura, que tem a cura. Glória a Deus, aleluia. E também de muitos saíam demônios, e também pessoas endemoniadas, que levavam até ele, ficavam curadas na hora. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Messias, o ungido, Emanuel, o Deus conosco. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Então a multidão saiu procurando ele até encontrar. Ele tinha saído ali um pouco, para um lugar deserto, e eles o procuravam até o encontrar. Mas ele, o Senhor Jesus, porém lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Então ele não podia ficar só ali. O povo queria que ele ficasse porque ele curou, libertou, expulsou demônios, trouxe liberdade aos cativos, anunciou ali a palavra de Deus, o ano aceitável do Senhor, e eles se converteram. Mas ele disse, eu não posso ficar só aqui. Eu tenho que ir a outras cidades, porque para isso eu fui enviado. Glória a Deus. E ele pregava nas sinagogas da Galileia. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor Jesus fez, irmãos. Presta atenção. Ele expulsou demônios, curou enfermos, todo tipo de enfermidade. Ali diz que todos que tinham tipo de enfermidade foram levados a ele, e ele os curou, todos. Então, irmãos, nós possamos pregar essa palavra. Tem quantas pessoas precisando se converter ao Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas não tem forças mais, irmão. A força nossa, a vitória nossa, ela está no Senhor Jesus. Somente Ele pode nos dar essa força. Somente Ele pode nos libertar. Uma vez alguém trouxe o Evangelho para nós. Alguém falou, trouxe a Bíblia Sagrada e pregou para nós sobre o Senhor Jesus, e nós cremos, e hoje somos salvos. Então, nós não podemos reter para nós a salvação. Nós temos que compartilhar o Senhor Jesus. Quantas pessoas estão perecendo, irmão? Estão morrendo. Nós temos que compartilhar, levar até essas pessoas a pregação do Evangelho, para que eles também conheçam o Senhor Jesus e tenham direito à vida eterna e à salvação. Se você não sabe pregar, se você até hoje não conhece muito a Bíblia para pregar, irmão, sabe o que você faz? Compartilha.
Entra no programa aí, no YouTube, Rádio Palavra Viva, /Milvio. Tem muitas pregações e é somente a Bíblia. Porque o nosso interesse é ganhar as almas para o Senhor Jesus. Não tem um outro. É levar as pessoas a conhecerem o Senhor Jesus e serem salvas da condenação eterna. Porque ela é real e ela existe. E as pessoas vão descobrindo depois que morrem. E não podem voltar para contar. Amém? Então toma cuidado. Arrependa-te no dia que se chama hoje, no momento que se chama agora. O Senhor Jesus está voltando e Ele volta todos os dias para várias pessoas. Amém? Cuidado. O Senhor Jesus está voltando. Glória a Deus. Então eu vou te ensinar agora, meu irmão, presta atenção. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna. Vou te ensinar, para tudo que você está fazendo e ora comigo aqui. Tá bom? Para tudo. Então vamos lá. Senhor Deus, nesse momento, meu Deus, eu apresento diante do Senhor essa pessoa que está aí, que eu vou orar por ela. Meu Deus, quebra as algemas que prendem ela na impiedade. Solta as ligaduras e as ataduras que prendem ela no pecado, na enfermidade. E que ela tenha força agora para se converter a Ti, para confessar o Senhor Jesus com a própria boca agora e fazer essa oração comigo, meu Deus, em nome de Jesus. Então para o que você estiver fazendo aí e fala comigo agora aqui, repete comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo guarde em mim a Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo habite em mim, no meu coração. E guarde em mim a Tua palavra, no meu coração e na minha mente, para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Pois Teu reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Que o anjo do Senhor acampe ao meu redor. E meu Deus, me recebe agora como Teu servo, como Teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a partir de hoje, a paz do Senhor Jesus habitará e habita em seu coração. Que Deus te abençoe por essa tomada de decisão que você teve, de sair da condenação eterna para a vida eterna no Senhor Jesus. Segue aí, irmãos. Segue aí, compartilha e assiste às outras pregações para que você conheça mais do Senhor Jesus. Amém? Escolhe aí uma igreja próxima à sua casa, uma igreja que seja uma igreja ungida de Deus, tá bom? Uma igreja que o Espírito Santo vai te mostrar onde é. Se for numa igreja de Deus te incomodar, sai dali. Tá bom? Não fica não. Tem falsas igrejas por aí, irmão. Testemunho de Jeová é uma falsa igreja. Os mormons é falsa igreja. Adventista é uma falsa igreja. Você toma cuidado, irmão. Tá cheio de falsa igreja. Cuidado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Qualquer igreja que você for, a Bíblia Sagrada tem que ser o livro mais importante. Se tiver outro livro que eles dão o mesmo valor da Bíblia ou o valor acima do que é a Bíblia, sai daquele lugar ali que Deus não está ali não. Amém? E que Deus te abençoe. Procura uma igreja, ó. Procura aí uma Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Deus é Amor. Essas igrejas são igrejas de Deus. Tá bom? Deus te abençoe aí. E assiste o programa aí, vão ganhar um pro Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, pelo Senhor ter falado conosco. Deus, contempla cada pessoa que estava assistindo, que está assistindo ainda aqui, que o Senhor possa fortalecer e abençoar. E as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, o Senhor dê força a eles, para buscar a Tua palavra, para passarem pelas águas, para irem para uma igreja aí e serem batizados no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, que Deus te abençoe. Procura uma igreja, congrega e batiza nas águas, porque precisa. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Então tem que crer e ser batizado. Aquele que não crê será condenado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.